Fala galera, Diego Lacerda aqui e hoje eu quero falar com vocês sobre esse carinha aqui, que é um TWS, um earbud sem fio, wireless, Bluetooth, melhor custo-benefício que tem. E cara, esse fone é praticamente perfeito. Vou te contar nos detalhes porque esse fone aqui é tão bom e porque eu fiquei tão surpreso com ele. Então acompanhe esse vídeo até o final. Eu já estou há um bom tempo procurando um fone desse tipo para comprar para mim e pesquisei bastante até tomar a decisão de comprar esse exato modelo aqui. E se você não sabe o que é TWS, essa sigla vem do inglês e significa True Wireless Stereo, que são esses fonezinhos que funcionam assim, ó. Eles são duas unidades independentes, são dois earbudzinhos que funcionam sem fio, tanto entre si quanto em relação também ao dispositivo que está emitindo o som, que provavelmente no caso vai ser o seu celular. E para começar, para vocês terem a mesma experiência que eu tive em abrir esse produto e saber como é que ele vem embalado e o que vem dentro dele, eu vou deixar você... Falando um pouco sobre a construção desse fone, ele tem um drive de 12mm revestido em grafeno, então é um drive bem grande que traz um volume muito alto. Isso foi uma surpresa muito boa para mim, porque normalmente com esse tipo de fone você acaba deixando a desejar um pouco em relação ao limite de volume que você tem no aparelho. E esse foi pelo contrário, cara, eu não consigo usar ele no volume total. Eu sempre deixo recuado ali uns 20%, 15%, que já é mais que o suficiente, ele fica bem alto. Outra coisa que normalmente também fica a desejar nesse tipo de fone de ouvido são os graves. Normalmente eles têm graves fracos, mas nesse caso, pelo tamanho do drive, ele acaba sendo muito bom. Esse fone é muito bem equalizado, os graves, médios e agudos estão bem balanceados. Eu achei eles bem equalizados e esse dispositivo ainda conta com o modo de Boost Bass. Então, quando você ativa esse modo Boost Bass, você fica com um grave realmente forte. O chip que foi utilizado para a construção desse fone é o aptX da Qualcomm, e com isso a gente vem também com a tecnologia CVC 8.0 de redução de som. Bom, esse fone não tem cancelamento ativo de ruído, que a princípio para mim era algo que ia ficar a desejar, mas novamente foi uma boa surpresa. E por que disso? Porque o fone é tão bem construído que ele praticamente já abafa todo o som ambiente. De fato, você não vai ter o cancelamento total de som ao seu redor, mas eu acredito que para quase todo mundo vai ser mais que o suficiente o silêncio que ele vai trazer para você. Falando ainda da construção desse fone, mas é algo que vai variar de usuário para usuário, eu achei a construção dele muito boa em relação à fixação no ouvido. Eu utilizei esse fone de ouvido para correr e eu não tive que ficar ajustando ele no ouvido. Ele ficou bem firme ali, não ameaçando cair em nenhum momento. E além disso, ele vem com 3 borrachinhas de tamanho diferente, né? 3 pares de borracha de tamanhos pequenos, médios e grandes. Então você pode trocar para um que adapte melhor no seu canal auditivo. A bateria desses fones tem a capacidade de 50 mAh e a case de 480 mAh. Isso dá uma autonomia de cerca de 8 horas de uso dos fones e mais 24 horas de recargas da case, totalizando 32 horas. Esse fone usa tecnologia de Bluetooth 5.0, então ele é daqueles tipos que você vai tirar, ele já vai reconhecer automaticamente seu celular, então você tirou da case, ele já vai se conectar, você já pode botar no ouvido e dar play na sua música. Ele tem um alcance de 33 feet, que dá cerca de 10 metros de distância.
porque é uma distância muito boa. Realmente eu fiz alguns testes aqui em casa, através de algumas paredes e tal, e não perdeu conexão mesmo assim. E com relação à latência também, dos testes que eu pude fazer aqui em casa, eu não tive delay algum, não consegui notar delay do som, né, em relação ao vídeo. Então eu acredito que esse fone vai agregar muito bem se você está procurando um fone desse tipo para jogar. O case dele é bem bonito, ele tem um detalhe bem acabado, né, não tem aquelas rebarbas de plástico assim, ou seja, ele é muito bem construído. Ele tem acabamento em preto fosco, a dobradiça dele é bem resistente, né, bem firme em relação à parte que fica abrindo e fechando ali. Você não vê problema nisso. Você pode jogar os fones de ouvido também, respectivamente, ali, o direito e o esquerdo, nas suas posições que ele acopla através de imã. Ou seja, quando você joga ele ali, ele fica na posição, ele corrige a posição certinha ali e começa a carregar para você. Uma das ótimas notícias aqui é que essa case vem com entrada USB tipo C. Então aí finalmente um earbud com a case com uma entrada atualizada, né, que provavelmente vai se identificar aí com o carregador que você usa no seu celular. E pelo fato desses fones utilizarem o chip da Qualcomm, eles possuem tecnologia Quick Charge. Ou seja, se você tem aqueles docks wireless para carregamento do seu celular, você também pode jogar sua case ali em cima que ela vai carregar, ou até mesmo se o seu celular possui tecnologia de fornecer energia para outros dispositivos, que é o caso, por exemplo, da Samsung, você pode muito bem habilitar essa funcionalidade e colocar a case em cima da parte traseira do seu celular e seu celular vai transmitir carga para sua case, para o seu fone de ouvido. Diferente de muitos fones dessa categoria por aí, ele é ótimo em ligações. Sinceramente, as pessoas mal podem diferenciar se você está falando com um fone de ouvido ou se você está conversando através do seu próprio aparelho. Esse fone de ouvido permite você usar apenas um lado, caso você queira, porém, como ele tem as funções divididas entre um lado e o outro, você acaba perdendo as funcionalidades que estão restritas ao lado que você parar de usar. Ou seja, se você passa a música e aumenta o volume de um lado e diminui e volta a música do outro, se você parar de usar um lado, você vai perder essa funcionalidade, se você parar o outro, você vai perder a outra funcionalidade. O Trane ET10 tem certificado IPX7 e é anunciado como a prova d'água. No manual dele mostra uma figurinha ali mostrando uma pessoa nadando com a cabeça acima da água, falando que tá ok fazer esse tipo de esporte dessa forma e não recomendando usar debaixo d'água, né, submergindo ele. Porém, eles anunciam falando que ele é a prova d'água. E eu não tive como negar e acabei fazendo o teste. E como vocês estão vendo aí, morri de medo de botar ele debaixo d'água e estragar ele no segundo dia de uso. Mas acabou que deu tudo certo. A princípio, com o fone debaixo d'água, entrando assim debaixo do chuveiro, ele estava funcionando perfeitamente, apesar de estar molhado, ok, sem problema. Forcei um pouco a barra, molhando ele definitivamente ali quando tirei do ouvido e virei ele contra a água. Quando eu botei o fone de volta no ouvido, eu não sabia se ele tinha parado de funcionar ou se estava muito abafado em função da água. Então, analisando o fone um pouco mais de perto, eu pude perceber que poderia ser apenas um abafamento de fato ali do canal ali onde sai o som. Para acelerar o processo, eu peguei o fone de ouvido, coloquei dentro de um potinho com arroz, esperei 20 minutos e testei ele novamente. E o fone estava 100%, não tinha problema algum. Os dois lados estavam funcionando e pareando perfeitamente. Então, eu acho que ele é, de fato, pelo menos muito resistente à água. Também não vou falar que ele é completamente à prova d'água, mas eu acredito que para fazer esporte, para correr, para suar bastante, ou até mesmo pegar uma chuva esporádica assim, saindo de algum lugar, eu acho que você não vai ter problema com esse fone de ouvido. Com relação à compra desse fone de ouvido, ele é importado pela Amazon BR. No meu caso, não fui taxado e eu também não ouvi relato de alguém ter sido taxado. E ele está saindo num preço de R$ 199. Vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você tenha interesse em dar uma olhada ou até mesmo de comprar esse fone de ouvido. Lembrando que esse é um link de afiliado, ou seja, você não está pagando nada mais por isso. Porém, se você comprar por esse link, você vai estar me ajudando a poder comprar mais produtos e fazer review aqui no canal. Bom, o que eu acho de negativo nesse fone, ou que ele poderia ser melhorado? Eu acho que faltou o fato de você poder chamar assistente virtual do seu celular. Essa é uma funcionalidade bem útil e vem sendo mais utilizada com o passar do tempo. Seria bom também ver uma próxima versão desse fone de ouvido. Além da redução de ruído, ter de fato o cancelamento ativo de ruído, né? Acabar completamente com o som externo. E o terceiro e último ponto para mim, eu acho que eles poderiam, para poder abranger mais os formatos diferentes que tem de orelha por aí. Eu acho que eles poderiam, de alguma forma, sem descaracterizar muito o formato que já tem desse fone de ouvido, que para mim, particularmente, agradou bastante, colocar aquela travinha que pega aqui por cima, assim, da orelha, que aquela ali ajuda realmente a não cair o fone de ouvido para principalmente quem faz esporte com ele. Bom, galera, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido esse review. Se você gostou do vídeo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e eu te vejo no próximo. Valeu!